hoje e para falarmos um pouco sobre o produto. O que vamos falar são cerca de 15, 20 minutos. Numa ótica mais comercial, não vou explicar como é que se vende o produto ao cliente, queria apenas, nesta apresentação, explicar-vos o que é que têm que ter em atenção para identificarem um possível cliente de troca de casa, que isso é o mais importante, é como o identificar, de forma a que possam, entretanto, passar para o Bruno e para a equipa do Bruno depois, para que possam agendar as reuniões connosco. Qualquer dúvida que tenham, podem utilizar depois aqui o chat, ou colocamos no fim, ou no fim de cada tema que vamos falar. Vou tentando fazer a moderação, sempre que surgirem questões vou tentando. Ok. Então, eu vou partilhar aqui a apresentação. Não sei se preciso de autorização. Acho que não. Acho que já está do vosso lado. Confirmas, Bruno e Nuno? Sim. Já está, não está? Sim. Então, muito rapidamente, vou apenas fazer uma breve, para quem não nos conhece, já conhece, vejo aí muitas caras conhecidas e sei que já nos devem conhecer e já devem ter feito negócios connosco. De qualquer maneira, para quem não nos conhece, só uma breve apresentação da UCI. A UCI está no mercado desde 99 em Portugal, em Espanha e em França através da UCB há mais anos. Somos uma joint venture entre o Santander e o BNP Paribas. Fomos criados para trabalhar um nicho de mercado muito concreto, que é o crédito de habitação. Apenas temos o produto de crédito de habitação e para trabalhar através dos mediadores imobiliários. Neste momento, intermediários de crédito, mas sempre com o produto a nascer no mediador imobiliário. Isto porque já há 20 anos sabíamos e tínhamos a crença que o negócio do crédito de habitação ia nascer nos mediadores imobiliários, com a lógica do one-stop shop, ou seja, onde eu compro a casa, onde eu vou querer fazer o meu crédito. E como tínhamos essa crença, apostámos e bem, e desde há 20 anos que estamos dedicados exclusivamente ao crédito de habitação com o agente no mediador imobiliário. Somos muito focados no cliente final, na qualidade de serviço e no cliente final, na forma como trabalhamos o cliente final. Aqui há alguns indicadores, eu destacaria o que é menos conhecido, que é o ECOMI, que nós trabalhamos desde o ano passado, para verem o tipo de atendimento que damos aos nossos clientes. De 0 a 5, a nossa média, nos 608 comentários que tínhamos na altura, que este já não está atualizado ao dia, mas nos 608 clientes que tinham respondido, tínhamos uma média de 4.8, e entre 4 e 5, 97% dos clientes, e isso diz bem da dedicação que nós damos e oferecemos aos nossos clientes. Portanto, o nosso foco está no cliente, na qualidade de serviço, na rapidez, e isso reflete-se depois na satisfação dos nossos clientes. Estamos presentes para além de Portugal, Espanha, Grécia e Brasil, e em Portugal temos cobertura nacional, 5 agências na Grande Lisboa, 3 em Lisboa, uma em Oeiras e outra em Almada, e depois também temos no resto do país. Portanto, mas aqui, para o que vos diz respeito, temos a agência de Lisboa que fica nas Amoreiras e também a agência de Oeiras que fica no Tagus Park, que acompanha as vossas lojas da linha de Cascais. Avançando para o produto, eu aqui começava com um slide que faz uma abertura para uma pergunta que eu queria fazer e que vou deixar aqui em aberto. Não sei se vamos fazer por feedback, se calhar pelo chat. Eu queria vos perguntar quais são os motivos que existem para um proprietário colocar o imóvel em venda. E antes de vos apresentar, não sei se querem participar, se escrevemos, se preferem que eu diga a minha percepção e se depois concordam ou não, uma vez que não estão todos com o som, eu vou partilhar aqui a nossa percepção da experiência que temos e das angariações que normalmente vos chegam diariamente. Eu diria que entre estes motivos que aqui temos, eu posso ir aqui vendo se alguém vai escrever, se quiserem ir escrevendo, mudar de um T2 para um T3, portanto uma mudança para um apartamento maior ou mais caro. Terão mais motivos que me possam ajudar. Divórcios, boa. Mortes também, heranças. Mudança de localidade geográfica, motivos profissionais, boa.
aumento do agregado, investimento, realização de capital, da Carla, exatamente. Ok. Aqui já estão a maior parte e eu diria que, aqui fechando agora esta parte, que vão estar aqui nestes 9 casos que eu aqui coloquei e que eu acho que foram referidos praticamente todos: a herança, o divórcio, o casamento, o aumento do agregado familiar, que foi referido, apenas o realizar capital, o investimento, o desemprego, infelizmente, o aumento das condições financeiras, seja através de promoção laboral ou mudança de emprego. O único que acho que não referiram aqui, eu coloquei como reforma, não sei se será a melhor forma do colocar, mas quando já temos tido muitos casos de clientes que, quando os filhos saem de casa, ficam com casas muito grandes e optam por se mudar para uma casa mais pequena também. Cá está o diminuir o agregado, exatamente. É o que significa aqui a reforma. Portanto, nestes 9 casos, eu diria que a maior parte dos proprietários que vos chegam estão enquadrados aqui. E eu apresento estes casos para deixar 5 em concreto, e perguntava-vos se me conseguem responder o que é que têm em comum estes 5 motivos para estes tipos de proprietários. Já fiz aqui um spoiler ao tentar abrir o bate-papo. Necessidade, motivação, exatamente, Carlos. Não sei se foi através do spoiler, mas estes 5 casos em concreto são clientes que estão a vender e que têm um objetivo concreto de comprar um novo imóvel. Portanto, estes são o nicho de clientes que vocês têm e que eu diria, assim pela minha experiência, volto a perguntar-vos também, entre 50% e 70% das angariações que fazem são clientes compradores. Isto também varia, como é óbvio, do tipo de consultor que eu estou a falar, porque pode ser uma pessoa mais dedicada a investidores, não é? E aí o investidor não entrega um imóvel para venda para voltar a comprar, pelo menos, a menos que seja para comprar outro para investimento. Mas uma boa porcentagem, eu diria que na ordem dos 50%, são proprietários que estão compradores, pelo menos 50%. Daí que o potencial dentro de uma carteira de angariações é enorme no tipo de clientes que pode avançar para este produto do troca de casa. Como é que nós podemos ajudar e para que é que serve o troca de casa? O troca de casa é um produto que dá a vantagem ao cliente de poder comprar sem ainda ter vendido. Como é que nós fazemos isso? Financiamos a casa nova do cliente e refinanciamos a hipoteca que ele tem, ou seja, cancelamos uma hipoteca que ele tenha eventualmente noutro banco, financiamos a nova hipoteca e damos a vantagem ao cliente de poder ter apenas uma prestação mais reduzida e que faz com que ele consiga concretizar já o negócio da compra. Este é o primeiro foco e o mais importante. Aqui, avanço para outra pergunta. Eu sei que aqui dentro deste grupo provavelmente já houve alguma pessoa que fez o troca de casa ou pelo menos já teve a oportunidade. E aqui eu pergunto-vos, onde é que nasce o negócio do troca de casa? No proprietário? É um proprietário que vos entrega uma angariação ou é um comprador que entra e que chega e diz que quer comprar uma casa e ainda não vendeu a atual? Qual é que acham que é o cenário mais em maior porcentagem? Os dois, sim, Sofia. Faz todo sentido e temos os dois casos. A maior parte de compradores que ainda não venderam. Era o proprietário. Aqui estão mais virados para o comprador. Então, aqui deixem-me dizer-vos, e volto a falar, pela nossa experiência, que fazemos muitas trocas de casa, a maior parte dos trocas de casa nasce no angariador, no proprietário. Nasce porque este é um produto que é vendido não pelo cliente que quer comprar ou vender o imóvel, mas sim pela loja ou pelo consultor imobiliário que o acompanha. E daí que um consultor que já nos conhece e que conheça o produto
no momento da angriação detecta o potencial e avança logo para o troca de casa. E a maior parte dos negócios que fazemos, muitas das vezes, nascem mesmo no proprietário. Ontem, ao fazer esta apresentação, houve uma pessoa que me disse, então não nasce no proprietário, nasce no consultor. E a verdade é mesmo essa, o negócio maioritariamente nasce no consultor que está a fazer a angariação, que detecta este potencial, remete para uma reunião com o nosso comercial, através do intermediário de crédito, e conseguimos fechar muitas das vezes os negócios desta forma. Muito Não bem. quer dizer... Já agora, permita-me só interromper, para dizer que isto faz todo o sentido e é uma oportunidade que nós temos, porque nós, quando fazemos realmente uma angariação, nós temos que fazer todas as perguntas aos clientes, se já venderam, se não, o que é que querem fazer, aos clientes compradores. E, portanto, nós temos uma franca noção do historial dos clientes e, portanto, nós podemos percorrer todos eles e apresentar esta solução. Porque muitas vezes aqueles que estão a vender, às vezes até têm alguma urgência para não perder alguma oportunidade ou um bom negócio, ou seja, por alguma situação que tenha urgência, e esta é uma boa solução que nós podemos e temos o dever de apresentar, que faz parte do nosso serviço. E isso leva-me para o tema que eu ia falar a seguir ainda neste slide, que é, eu tenho muitos parceiros, e aqui isto muitas das vezes é culpa nossa porque também não conseguimos passar a informação como gostaríamos. Tenho parceiros que trabalham exatamente o mesmo perfil de clientes, nos mesmos locais, e alguns que fazem muito troca de casa. Temos uma loja que faz, por exemplo, ali na zona do centro de Lisboa, que fez quase 5 milhões de euros, e lojas rigorosamente ao lado, com o mesmo perfil de clientes, o mesmo número de consultores, não fizeram um único. Isto tem a ver com isto que eu estou a acabar de dizer, é o consultor conhecer bem o produto e chamar-nos para a reunião e chamar o Bruno para que possa automaticamente converter isto num troca de casa. Não quer dizer que este produto seja específico daquela loja que já faz muito, tem muito a ver com o conhecimento, daí que eu acho que esta apresentação está mais focada para que vocês possam identificar, como o Nuno estava a dizer agora, como identificar bem uma angariação, se tem ou não potencial para troca de casa, e depois então reencaminhar para nós. Portanto, eu aqui sei que com o Bruno já fizemos alguns trocas de casa, mas temos um potencial limitado. Nesta fase que vem aí, que eu não tenho uma bola de cristal, não consigo adivinhar, mas acredito que o mercado é capaz de arrefecer um pouco, as pessoas agora, os compradores têm aquela percepção que o mercado vai baixar, os proprietários não vão querer baixar o preço, mas isto é uma expectativa. Mas pelo menos o que já sou a falar é que os compradores já estão mais calmos. Isso pode fazer com que a pessoa, ao não conseguir vender a casa, possa ter a necessidade deste produto porque precisa de comprar outra, porque as necessidades não pararam. Se eu mudei de emprego, se o meu filho precisa de comprar, porque o meu filho não vai para outra escola, ou o que quer que seja, eu continuo a precisar de comprar. Se não estou a vender, este é o produto ideal para avançarmos neste momento. Então, e o que é que eu queria partilhar convosco? Há aqui 3 focos que eu acho que são muito importantes para quando estão a fazer uma agregação que têm que ter. Há 3 fatores decisivos, críticos, que têm que ter em consideração. 2 importantes, um deles já falámos, inclusivamente, e um crítico, que é o que fecha o negócio, que é onde nós fechamos o negócio. O primeiro é que o imóvel que está em venda se situa na ordem dos 50%, aqui eu coloquei um número redondo, não quer dizer que tenha sido 50%, se for 60% ou 70% até pode ser que dê, dependendo do valor do imóvel que estamos a falar. Agora, este número redondo que eu coloco aqui é para que coloquem na cabeça, se for uma hipoteca baixa, a 50% ou menos, até pode ser zero, este produto enquadra-se perfeitamente, do ponto de vista de rácios, é meio caminho andado para a operação passar, rácios de LTV. O segundo ponto tem a ver com o facto dos proprietários serem compradores, que falámos antes, ou seja, isto tudo consegue-se descobrir no primeiro dia em que estão a falar com o cliente, no primeiro momento em que estão a fazer a angariação, porque a motivação, quer o valor da dívida, tenho a certeza que são aspectos que estão previstos no momento da angariação. Nem sempre os clientes querem referir a parte da hipoteca, mas eu tenho a certeza que com a formação que têm e com a preparação que têm para realizar uma boa angariação, que conseguem estas duas informações. Ora, tendo estas duas informações e sabendo que há um cliente que tem uma hipoteca de 50% ou menos
está comprador, aqui é o momento-chave para passar este contacto para o Bruno Lopes, para a equipa dele, para que possam perceber, eles próprios também, qualificar financeiramente o cliente na parte de taxa de esforço e perceber se eles têm perfil para avançar para a troca de casa. Qual é o fator decisivo, na nossa opinião, e que vemos diariamente? É se ele tem imóvel escolhido, ou seja, se ele já tem um imóvel em vista ou escolhido, este produto, no momento em que lhe apresentamos, ele assina a proposta e avança com o negócio. Não é um negócio que ele vai ficar a pensar muito tempo. Porquê? Porque já tem o foco na casa que escolheu e quer concretizar esse negócio. Se ainda não tem o imóvel escolhido, gosta do produto, mas não avança ainda, porque ainda não tem o imóvel que pretende, portanto o seu foco ainda está na venda. Enquanto o foco estiver na venda, ele até pode gostar, mas se não tiver o imóvel escolhido não vai avançar. Portanto, estes três, eu diria que são os fatores mais importantes para avançar com o negócio. Eu, quando faço a angariação, deteto o valor da hipoteca, sei que ele está comprador, se já sei qual é a zona onde ele quer comprar, posso começar a despertar o interesse, isto também já é o vosso trabalho, que é mostrar-lhe já imóveis que possam criar o interesse no cliente e ao mesmo tempo apresentar a solução através dos nossos comerciais. O que é que eu aqui acho que é muito importante? Se tiverem este tipo de situações, detectarem, nunca tentem vender, porque o troca de casa é um produto que, apesar de parecer simples, gera muitas objeções. E ao gerar objeções, nós temos de estar preparados para responder com confiança, para que o cliente ganhe a confiança de fechar o negócio. Daí que o que eu vos peço é, sempre que tenham necessidade de apresentar um produto de troca de casa, passem para o Bruno contactar connosco, porque nós temos mais capacidade de responder à objeção do que nesta fase vocês. A mesma coisa que se me pedirem a mim hoje para fazer uma angariação, com certeza eu não estaria tão preparado como vocês. Já estaria algo preparado, porque conheço o mercado imobiliário já há 20 anos e já trabalho convosco há muito tempo, sou mais imobiliário do que bancário, mas mesmo assim tenho a certeza que vocês tinham muito mais dicas para me dar, para quando gerasse uma objeção eu poder responder. E aqui acontece a mesma coisa. Nós estamos preparados para elas, porque ouvimos-las todos os dias e quando ainda não conhecemos alguma, passamos para todos para que se possa trabalhar essa objeção. Portanto, se tiverem esse tipo de situações, contactem sempre o Bruno para agendar a reunião connosco e tentarmos fechar o negócio. Não sei se até aqui tem alguma dúvida. Agora só aqui uma questão que levantaram. Vocês fazem em qualquer parte do país os financiamentos dos imóveis? Sim. Muito bem. Este troca de casa, nós temos agências em todo lado e fazemos o troca de casa. Neste caso, um motivo óbvio, não é? Porque o produto de troca de casa é para aquisição da residência principal. Portanto, Agora, esta apresentação não é só dirigida para a Grande Lisboa? Não. Nós estamos a apresentar aqui porque estamos a falar com lojas da Grande Lisboa, mas fazemos em todo o lado do país. E, inclusivamente, temos situações de clientes que se mudam há muito pouco tempo, mudou da Guarda para Loures e fizemos o troca de casa. Porquê? Porque ele saiu de uma câmara da Guarda para vir para a Câmara de Loures, por motivos pessoais, e fizemos o troca de casa, com a casa lá e a casa cá. Portanto, mas fazemos em qualquer lugar do país, isso aí respondendo à questão. Não sei se até aqui tem alguma dúvida que queiram colocar. De seguida vamos falar sobre algumas das vantagens para o cliente e também para o consultor. Quais são as vantagens que estão mais direcionadas para o cliente no produto, algumas já falámos, e depois para o consultor. Se até aqui tem alguma dúvida sobre o que falámos? Vou tentar ver o bate-papo. Em caso de divórcio, também tivemos. São situações muito técnicas, já conseguimos aprovar alguns, outros não. Tem a ver com o risco do cliente que fica e do que sai. Porque a única... Aqui há uma questão, já agora passando para todos, estão a perguntar se um caso de divórcio, se é possível fazer a troca de casa, ou seja, uma pessoa saindo para comprar uma casa nova e tendo que vender os dois a casa antiga, porque a casa normalmente fica em nome dos dois. Aqui a pessoa que não está a comprar vai ter que autorizar a hipoteca da casa antiga, é possível, tecnicamente,
mas depende muito do risco, porque como assume uma autorização de uma terceira parte, temos que gostar do cliente, mas já fizemos alguns casos, outros não aprovamos, tem mais a ver com o risco cliente, mas se tiverem, apresentem ao Bruno, podemos analisar. Tentar ver se tem aqui mais alguma questão. Não estou a conseguir abrir. Mais questões. No Algarve temos o nosso comercial, tem que ver ao Nicolas, já está a dizer a Sónia. Tendo cliente vendedor e que depende da venda para a compra e tendo uma hipoteca de 50 mil, ele pode ter vantagem. Depende do valor da casa. Se a casa não estiver à venda por 70 ou 80, sim. Não sei qual é o valor da dívida. Pergunta aqui o José Cardoso se enquadra. Toda a vantagem, acredito que o valor de venda da casa seja superior a esses 50 mil e sim, quanto mais baixa a hipoteca, e eu a seguir vou apresentar alguns exemplos, quanto mais baixa a hipoteca, mais soluções vamos ter. Aqui a questão do António Luís sobre se uma parte quer e a outra não, podemos ver, depende do risco do cliente. Financiamos em qualquer parte de Portugal. Aqui o Pedro não tem som, terá que ser o Nuno a ver. E acho que não temos mais questões. Posso avançar então para as vantagens cliente. Eu aqui, ao Nuno, vou pedir que, se possível, passe o som para a Célia e para a Filipa, porque vou pedir a ajuda delas para me ajudarem nesta parte. Célia Monteiro? Sim, e Filipa Betancourt. Muito bem. Olá, boa tarde, espero que estejam todos bem, em segurança. Eu vou falar um pouco, o meu nome é Célia, eu acompanho o Bruno, alguns já me viram lá na loja nos Olivais, sem óculos, mas hoje teve que ser. Ora bem, eu vou-vos falar aqui um pouco das vantagens para o cliente, ou seja, quais são as vantagens que normalmente quando fazemos uma apresentação eles identificam e nós ajudamos a identificá-las, como por exemplo a primeira, que é um negócio imediato, ou seja, o cliente hoje pode comprar a casa que viu convosco, ou seja, não precisa necessariamente de estar à espera que venda esse imóvel primeiro. Já aconteceu alguns casos comigo e com o Bruno em que alguns clientes chegaram-nos às mãos porque, como não conseguiram vender rapidamente a casa deles, tivemos que rapidamente ajudá-lo a comprar a casa e fizemos um troca de casa. Um ou outro caso já aconteceu. Ora bem, essa é a primeira vantagem, é uma vantagem que é o facto de ele poder comprar hoje a casa e entretanto vocês depois mais tarde poderem vender a dele. A prestação, o Sérgio também já falou, portanto a prestação vai ser mais atrativa, ou seja, ele está normalmente à espera de valores mais elevados e vai ter uma noção que é um pouco mais baixo do que aquilo que ele estaria à espera. Depois com exemplos podemos ver mesmo isso. A mudança normalmente é um stress, quando normalmente vocês vendem primeiro a casa do cliente e depois a seguir ele vai comprar, ou seja, há um momento de stress para o cliente, principalmente, por exemplo, quando ele tem filhos. Eu já tive um caso nos clientes que tinham a casa deles vendida e optaram por fazer o troca de casa exclusivamente porque iam ter tempo para mudar. E depois vem uma outra situação, que é esses mesmos clientes também esperaram, ou seja, eles optaram por comprar primeiro, tendo mesmo a casa vendida, porque queriam pintar a casa que compraram e não queriam se mudar logo. E então, para eles foi muito melhor esperar que a escritura da venda da casa deles fosse posterior à compra. Outra das vantagens será o facto de o cliente ter um prazo alargado para vender, de 5 anos, estando motivado para vender nos 2 primeiros anos, até aos 2 primeiros anos, porque está isento de penalização sobre o empréstimo que vai ficar sobre a casa que ele vai comprar. Portanto, há aqui que ele vai vender, peço desculpa. Há aqui algumas vantagens e existem muitas outras, mas estas são as principais que os clientes normalmente valorizam. Dou a palavra à Filipa. Obrigada, Célia. Olá a todos. Meu nome é Filipa Betancourt, eu faço parte da agência de
da UCI de Oeiras e acompanho as vossas lojas no Estoril e em Carcavelos. E vinha-vos falar, a Célia já vos falou relativamente às vantagens que existe para o cliente, mas também existem vantagens para vocês ao estarem a apresentar esta solução aos vossos clientes. A primeira e a mais óbvia é que um cliente que queira comprar uma casa, vocês não têm de fazer aquele compasso de espera de venda da casa atual, podem executar logo o negócio e ainda tem um extra, que é poderem, dando um bom serviço, com certeza que o cliente vos vai entregar a angariação da casa atual e vos vai permitir fazer ter esse potencial do negócio futuro. Ou seja, não só conseguem vender imediatamente a casa que está em venda, como ainda fazem uma angariação. Depois existe aquele óbvio que nem sempre é assim tão óbvio, que é o facto de a casa ficar devoluta, a casa atual que os clientes vão vender posteriormente, ficar devoluta, vai-vos dar maiores chances de conseguir esta angariação com qualidade, em que vão conseguir ter as chaves com mais facilidade, as chaves na agência, com mais facilidade fazem o agendamento de visitas e, para além disto, facilitar sempre, em qualquer altura, numa altura como aquela que nós estamos a viver agora, em termos de ter todos os critérios de segurança, também ajuda bastante, a verdade é essa. Relativamente à rapidez, vocês sabem tão bem quanto eu que os bons negócios não podem esperar. Ou seja, se um cliente encontra aquela casa que quer e é aquela para a qual se pretende mudar, é aquela casa onde pretende viver, nem sempre os vendedores estão na disposição de ficar aqui 2, 3, 5, 6 meses à espera de uma venda de uma outra casa para poderem fazer a escritura, certo? Então, como os bons negócios não podem esperar, temos sempre esta possibilidade. Olha, a sua proposta é aceita desde que realmente este negócio se feche em pouco tempo e com o troca de casa temos esta possibilidade. Fechar o negócio em pouco tempo e depois, com calma, tratar da venda da casa atual. Acresce também que vocês sabem que o que mais dificulta qualquer negociação é o vínculo emocional que um cliente tem com a sua própria casa. Porque é sempre a melhor, porque é sempre aquela que tem vantagens que os outros não têm, apesar de ser igualzinha, para ele aquela casa é sempre a melhor de todas. E a partir do momento que o cliente se muda daquela casa para a casa nova, esse vínculo emocional acaba por se quebrar. E acaba por ser uma situação que tem de ser despachada, que tem de ser resolvida e que vocês vão ajudar o cliente a resolver. Ou seja, conseguem ter esta vantagem de ter um cliente mais aberto para uma negociação, para uma negociação do valor da casa atual e se calhar ser mais realista, muitas das vezes. Eu aqui Filipe, desculpa, eu aqui acrescento, vejam um exemplo, uma casa que está à venda por 100 mil, o valor que nós obrigamos sempre no troca de casa a que o cliente reembolse no momento da venda, o valor máximo, como é óbvio, é 75 mil, portanto nós já no produto, que não falámos bem aqui da parte do produto, mas no produto em concreto temos previsto uma margem de 25% de negocial. Isto, aliado ao que a Filipa está a dizer da perda do vínculo emocional, dá-vos uma folga muito boa para que, depois de concretizar a troca de casa, vocês consigam fechar o negócio da venda da casa atual dele. Porque perde as duas coisas, perde o vínculo emocional e perde aquela necessidade de ter que vender por 100 ou por 90 porque ia precisar desse capital para comprar a nova. Neste caso já comprou, portanto já está resolvido o problema, ele apenas tem que vender o imóvel. Desculpa, obrigada. Não, obrigada, Sérgio. E além disso também já foi feita uma avaliação à casa do cliente e portanto ele também já ficou com expectativas um bocadinho mais certas sobre o real valor do mercado da casa dele, o que também ajuda, não é? Este produto não está disponível no mercado tradicional. Como alguém dizia aqui nos comentários no início da formação, muitos clientes não sabem, é verdade, muitos clientes não sabem que esta solução existe
e vocês são o melhor veículo para detectar oportunidades e perceber que podem muitas vezes simplificar a vida dos clientes. Mas isso é algo que está nas vossas mãos, poder dar estas possibilidades de simplificar e ajustar a cada cliente. E ao mesmo tempo é uma mais-valia vossa, vocês estão-se a diferenciar porque estão a dar um produto que não está à venda num balcão, porque o CI não tem balcões, não faz publicidade na televisão, nem em MUPIs, portanto o cliente, se conhecer este produto, será por vocês, é uma possível diferenciação para vocês. Exatamente, obrigada. Para além disso, é um excelente desbloqueador de negócios, porque se olharmos na perspectiva que o Sérgio também falou no início da formação, estamos a dizer que angariadores, portanto os proprietários das casas, tendo aquela dificuldade às vezes em dar o passo a seguir e estando devidamente detectados desde o primeiro início, vocês conseguem transformar mais facilmente as angariações em vendas, porque é mesmo um desbloquear, não só para concretizar em troca de casa, mas um desbloquear do vosso lado, um desbloquear de negócios de venda pura e simples. Está bem? Obrigado, Filipa. Aqui não falámos de uma das principais vantagens, não colocámos de propósito, mas gostaria de comentar. A principal vantagem para o cliente, nesta fase que ainda não vendeu a casa, é a possibilidade do cliente financiar-se a 100% na compra da casa nova. Ou seja, ele não tendo vendido a casa e não tendo capital, que acontece com muitos clientes, alguns clientes têm capital depois de realizar a venda do imóvel, nós podemos financiar os 100%, não estamos obrigados aos 90% que o Banco de Portugal obriga, porque este produto prevê uma entrada de capital futura, ou seja, depois da venda é que vai haver esse reembolso que está previsto. Portanto, nós com este produto conseguimos financiar 100%, o que é uma vantagem para muitos clientes e deixem-me acrescentar que é um dos principais motivos para que o cliente avance com este produto também. Aqui a Ana Paula pergunta, antes de avançar para os exemplos, que aqui temos alguns exemplos para depois fechar, a Ana Paula pergunta se isto funciona como a permuta. É exatamente igual como a permuta, mas o proprietário e o comprador não têm que aceitar os dois. Aqui basta o comprador querer fazer, porque a casa vai ficar... e a permuta obriga a que haja já pessoas interessadas nas duas casas. O troca de casa, não. O troca de casa... A pessoa pode estar a comprar a nova sem ter ainda comprador para a casa dele, ou seja, ele pode manter as duas casas e vai manter as duas casas normalmente durante algum tempo. Pergunta ao Miguel, o cliente tem de que vender ou poder ficar com a casa antiga, atual e a casa nova? Nós não podemos obrigar ninguém a vender a casa, a única coisa que varia é a prestação que o cliente vai ter. Durante os primeiros 5 anos vai ter uma prestação mais reduzida, em que na parte da casa antiga vai ficar apenas com juros e uma pequena porcentagem de amortização de capital, e a partir do 5º ano começa a pagar as duas casas. O nosso objetivo é que ele queira vender e que venda, porque traz menos risco para o banco e traz menos risco para o cliente. Mas nós não podemos obrigar, a única coisa que diferencia é a prestação e uma penalização em caso de reembolso, como falámos no slide anterior, que durante os 2 primeiros anos não tem penalização, a partir do 2º ano já tem. Isso também, obviamente, afeta a forma como é feita a taxa de esforço, porque equacionam sempre que possa manter as duas casas, certo? Nós temos que agora analisar, até às regras do Banco de Portugal, nós tínhamos que calcular a taxa de esforço, só a nossa, e a nossa considerava a prestação atual do cliente, atual. O Banco de Portugal obriga-nos a calcular as duas, mas também nos dá uma folga maior na margem de taxa de esforço. Portanto, normalmente quando passa na nossa, também passa na do Banco de Portugal. Mas assumimos a prestação atual, não a das duas casas. E nem a futura. A futura, se passa na atual, com certeza vai passar na futura também. Okay. Se temos crédito sinal, como é que eu hei de responder? Normalmente não fazemos, porque nós somos muito rápidos a fazer a escritura, e se a casa nova está pronta para escriturar e o cliente não tem que esperar
uma vez que pode fazer a compra sem ter que vender, fazemos normalmente um negócio muito rápido, no prazo de um mês. Até porque nós, para fecharmos um processo de sinal, temos de ter o processo novo, o principal também tem que estar fechado. Portanto, a opção normal é o cliente avançar para a escritura. A menos que haja aí algum motivo em concreto, que seja o imóvel não está concluído e aí já é outro produto, que não enquadra neste produto. Porque se for um imóvel que está em construção e que só está pronto no final do ano, nós não vamos conseguir fazer em troca de casa, porque só quando já temos o bem concluído. Okay. Mas podemos fazer de outra forma, aí depois analisa-se de outra forma. No caso aqui, por exemplo, o Tony Silva está a perguntar se a troca de casa também funciona com empréstimo à construção, se o cliente já for dono do terreno. Portanto, a pessoa já tem a sua casa, tem neste terreno e quer fazer uma construção. A mesma lógica, só entra em troca de casa no final. Porquê? Porque no final da construção, mas temos casos, e este tipo de construções, de operações também já fizemos. São muito técnicos, peçam ao Bruno para analisar com a Célia. Não podemos desde logo fazer o troca de casa porque o cliente ainda vai estar a viver na casa atual, provavelmente durante a construção da nova. Mas fazemos aqui um misto, fazemos uma autoconstrução de início e quando o imóvel está concluído transformamos em troca de casa. Portanto, chateiem-nos. Nesses casos mais concretos, não, são mais complicados de gerir, mas dá para analisar. Portanto, passem para o Bruno se tiverem situações concretas. Qual é a idade máxima da operação? Prazo? É igual. No nosso crédito, nós vamos até aos 75 anos de idade, com o prazo máximo de 40 anos, de prazo de empréstimo. Portanto, o prazo mínimo são 7 anos, não é? 7 anos, sim. Ou seja, a idade máxima é 68. O Rodolfo, que já trabalhou connosco, se não me engano, o Rodolfo de Santo Estevão, não é? É. Como me recordo que sim. Pergunta-nos como é que está a nossa análise de risco com o layoff. Pois acho que está como todos os bancos, estamos a ver caso a caso. Não mudámos ainda a política, mas também se lhe disser que os nossos decisores não mudaram um pouco o chip, também estaria a mentir. É óbvio que já tive operações de clientes que trabalham na restauração que foram recusadas, tive algumas que foram aprovadas, portanto estamos a ver caso a caso. Portanto, mas agora eu diria que a política vai ser mais fácil de definir quando voltarmos a estar todos na rua e perceber quais são as empresas que resistiram, quais são as empresas que vão ter que fechar, e aí sim vai ser mais fácil. Nesta fase vai ter que ser caso a caso. Não temos uma política 100% definida, mas continuamos a fazer escrituras, continuamos a ver processos e com mais cuidado, como é óbvio, tendo em conta... Eu acho que o layoff não é um problema se forem empresas que depois desta crise voltem a retomar a atividade, como por exemplo as empresas de automóvel. Eu diria que provavelmente, eu conheço pessoas que trabalham na Auto Europa e já me disseram que assim que isto retomar não vai haver despedimentos, eles têm encomendas para mais de 6 meses, mas tudo pode mudar, quer dizer, isto não é só um problema português. As questões, o que o governo fez foi dar a possibilidade do layoff, mas que não hajam despedimentos. Ou seja, e num período mais largo. Manter os empregos. Portanto, a questão do layoff é apenas uma questão temporária. Sim. Em que efetivamente ali durante um período o empregado recebe um pouco menos, mas também não é assim muito significativo. Até porque algumas empresas podem na mesma dar o complemento para eles, apesar de estarem... 100%, sim. Houve uma empresa que eu vi agora há pouco tempo que referiu que estaria a dar os 100%, que estariam em layoff e suportava a diferença. Certo. A Karina aqui vamos aguardar. A avaliação da casa nova tem de ser superior ao valor de compra para o financiamento a 100%? Não, tem que ser igual. E se for inferior, se tivermos margem na antiga, também não vai ser uma chatice, porque... Às vezes dá para ir buscar um bocadinho, exato. Okay. Mas não tem que ser superior, basta ser igual, já mesmo na aquisição com o CI basta ser igual, nunca tem que ser superior. Na casa antiga, depois a avaliação da casa antiga que vai ter, e vão ver agora uns exemplos que eu tenho à frente no slide seguinte. Eu tenho 4 exemplos da Grande Lisboa, que podem ver mais ou menos o perfil de cliente que faz o troca de casa. Nem tem, quer dizer, vocês têm bem a noção disto, que é, às vezes aquele cliente que quer vender porque acabou de aparecer na rua aquela casa que ele sempre sonhou e ele tem que avançar rápido e às vezes aparecer um comprador
a sua não é fácil. E isto é uma forma das pessoas não perderem estas oportunidades de negócio. E por isso, agora também, como pode ser que o valor das casas possa ser um pouco corrigido, em baixa, portanto vão aparecer aqui algumas oportunidades, isto vai desencadear alguns a quererem aproveitar estas oportunidades. E este produto eu acho que vai ser espetacular para estas oportunidades. E Nuno, eu aproveitando, já estou, é a quarta ou quinta apresentação que estou a fazer sobre este tema, e o feedback que me dão alguns comerciais é que com o tempo que as pessoas estão a passar em casa, cada vez mais as pessoas vão sentir a necessidade de, ou de terem por terem uma casa pequena, ou por terem defeitos na casa, ou quererem um espaço exterior, que vai ainda gerar alguma necessidade, apesar de depois de passar este receio, as pessoas vão refletir sobre a casa que têm, porque nunca como antes nós estamos a viver agora nas nossas casas, 24 horas por dia. E isso também faz com que a necessidade da casa mude. Exatamente, porque estar em casa de quarentena num apartamento é uma coisa, estar de quarentena numa vivenda é outra. E então acho que há pessoas que vão começar a dar aqui valor a outro tipo de situações e isto pode explotar aqui uma nova procura. Eu lembro-me que na altura eu tinha uma agência não era da Max Finance, era da Exchange, no Parque das Nações, e nós trabalhávamos este produto de troca de casa, aquilo saía que nem pãozinhos. Era ótimo, ótimo, especialmente numa altura de crise, então a aceitação é muito maior. Nos tempos que correm atuais, no ano passado, eu já dei este exemplo há pouco, em Lisboa, sempre que nós falávamos do produto, diziam, eu não preciso porque a casa vende-se num instante. E vendia, a verdade é que vendia. Mas isto era a percepção, porque eu fiz, na mesma, tive lojas que fizeram 5 milhões de euros em troca de casa. Porquê? Pela velocidade de venda das casas que eles queriam comprar, eles tinham que fechar o negócio na hora. E a maior parte destes casos que fizemos no ano passado, as casas venderam-se, as casas dos clientes venderam-se ainda durante o decorrer da nossa escritura, ou seja, antes de nós escriturarmos, já os clientes tinham CPCVs para a venda da casa atual. Hoje, eu acho que já não vamos viver esse momento, porque acho que hoje o período de venda vai alargar um bocadinho, mesmo em Lisboa. Nem que seja pelo receio. Mas pronto, o produto enquadra-se quer num momento, quer noutro. Portanto, aproveitem-no, porque há quem esteja a aproveitar. Também era uma das mensagens que queria passar. Avançando para os exemplos. O primeiro não foi de propósito, porque tem sido o que eu tenho apresentado em todas as apresentações, é na Expo. Foi um cliente nosso que o ano passado estava a comprar por 480, estava a mudar, se não me engano era um T2, de T2 para T2, mas com espaço exterior, com um terraço ou qualquer coisa do género, ali junto às bombas da Repsol, julgo que é para essa zona. E precisava de comprar muito rapidamente, vocês melhor do que ninguém devem saber, ele se não comprasse naquele momento, ele ia perder o negócio da compra e acabou por avançar para a troca de casa por isso mesmo, porque apareceu um T2, julgo que era um T2 com terraço, e ele aproveitou para fechar o negócio na hora, mesmo não tendo a casa vendida. Depois de fazermos a escritura, que já está realizada, o cliente vendeu a casa, tinha a casa já vendida passado um mês, já fez o distrato. Estes 4 exemplos que eu vou apresentar aqui, são 4 exemplos dos últimos 3 meses, portanto não são coisas muito antigas. Este foi de, se não me engano, ou dezembro ou janeiro, andou por aí, e foi um negócio que a principal motivação do cliente foi a compra rápida e o financiamento a 100%. Aqui ele meteu 5 mil euros por uma questão técnica de taxa de esforço, que tinha que mudar de produto para conseguir os 480, ele optou por pôr os 5 mil euros de financiamento, de capital próprio, mas tinha o processo aprovado para os 680. Tinha que ser num produto de taxa fixa e ele preferiu taxa variável neste caso em concreto. O segundo exemplo, no bairro das Colónias, o cliente estava a comprar, este exemplo eu coloquei aqui para perceberem que não só financiámos os 100%, como financiámos as obras. E este era aquele cliente que a Célia falou há pouco, que optou também por este produto porque precisava de ficar na casa antiga até concluir as obras. Portanto, nós financiámos, repararem, 385 mais os 45, financiámos os 430 mil euros, 100% da compra e 100% das obras, e vejam mais uma vez, no primeiro exemplo o cliente estava a 50%, isto não foi de propósito, como viram,
Este em concreto tinha uma dívida ainda mais pequena, tinha uma dívida apenas de 55 mil euros e daí que tinha uma folga muito grande. Portanto, neste caso em concreto, financiámos os 485 mil euros e eu diria que o motivo principal do cliente avançar foi porque poderia ficar na casa antiga até concluir as obras da casa nova, que iria ter obras de raiz e que julgo que necessitava inclusivamente licenciamento e sabem o tempo que demora muitas vezes algumas licenças a sair. Aqui há uma questão que eu queria pôr, porque têm-me dito, as hipotecas têm sempre uma grande margem. Não nos vamos esquecer que o mercado cresceu na ordem dos 50% a 100% nos últimos 10 anos. O que fez com que estas hipotecas e estas margens tenham muito a ver com isso. Ou seja, esta casa, por exemplo, que hoje vale 400, se calhar foi comprada há 10 anos por 200. Portanto, teve uma valorização para o dobro e o cliente amortizou nos últimos 10 anos. Se calhar já na altura só pediu 100, amortizou já 45, portanto daí esta folga. O crescimento do mercado fez com que a margem das hipotecas tenha crescido bastante. Eu não estou aqui a ver as dúvidas. Nuno, se tiver alguma dúvida, não, eu vou vá-me colocando. Outro exemplo, fora de Lisboa, na Terrugem, este cliente claramente, foi a última escritura que fizemos da UCI, aqui de Lisboa, pelo menos, em 2019, foi no último dia e fez com que um comercial meu atingisse o objetivo, daí lembrar-me bem deste exemplo. Era um cliente que queria mudar de um apartamento para uma moradia e acabou por pedir os 100%. O principal motivo é que o cliente não tinha capital para dar entrada e avançou para a escritura porque desta forma conseguiu concretizar imediatamente. Aliás, o cliente até nos chegou, julgo, para pedir sinal para comprar a casa nova e queria hipotecar a casa atual, queria hipotecar o apartamento também na Terrugem e pedia-nos 30 ou 40 mil para sinalizar a casa. E nós apresentámos-lhe o produto e ele optou por comprar logo, porque é tal vantagem. Se eu posso comprar já, depois tenho margem para vender a minha com toda a tranquilidade, desde que tenha taxa de esforço. Portanto, neste caso em concreto foi os 100% e a vantagem de poder concretizar o negócio, também compra rápida. Este último caso, eu diria que foi exatamente, foi um cliente que foi o oposto, não nasceu como proprietário, este nasceu como comprador. Este cliente chegou-nos para comprar uma moradia na venda do Pinheiro por 315 mil euros e aprovámos o processo para uma compra por 160 mil euros, se não me engano. Portanto, ele apareceu-nos já com a casa vendida, o apartamento no Real Forte. E entretanto, no decorrer do processo aprovado connosco, o cliente perdeu a venda. A pessoa que lhe estava a comprar a casa desistiu e ele ficou com o negócio na mão. Como já estava connosco, foi fácil. Nós apresentámos-lhe o produto, ainda por cima a hipoteca, como veem, era uma hipoteca bastante baixa, de 135 mil euros, e conseguimos concretizar o negócio. Mas isto para verem que cá está um cliente que no decorrer do negócio perde a venda, conseguimos dar a volta e também tenho a certeza absoluta que dentre as 150 pessoas que estão aqui a ouvir, já deve ter acontecido com todos, terem negócios pendentes de vendas e que caíram por algum motivo ou que atrasaram. Não é preciso cair, basta atrasar por algum motivo, outra pessoa só poder escriturar daqui a 6 meses, com o troca de casa resolviam essas situações. Portanto, vêm aqui 4 exemplos, podiam ser outros, mas são 4 exemplos do tipo de perfil de cliente que adopta o produto troca de casa. Ver aqui se tem alguma questão. Spreads são spreads. É igual ao crédito de habitação, já sabem que não somos os mais baratos, mas não temos produto associado, que é a nossa vantagem, mas a troca de casa é igual, não mudamos. A única coisa é que na parte do cliente da casa atual fazemos uma taxa fixa aos primeiros 5 anos, mas como é o bem que é para vender, não é o que fica, não obrigamos a que no principal fique, pode ser o produto que o cliente entender. Na parte do troca de casa são 5 anos de taxa fixa, mas também não é uma taxa muito elevada. Ou seja, só interromper. Aqui o António Costa pergunta, no caso de não haver hipoteca, se não houver hipoteca é possível fazer o troca de casa na mesma? Ainda é melhor.
mais melhor, fácil, é mais fácil. mais fácil de se aprovar. Porque Tem a ver com a montagem do produto. É que não tem hipoteca, vai passar a ter hipoteca. Sim. Pronto, mas isso depois em reunião. É mais vantajoso ainda e é mais rápido e os clientes normalmente adoptam. Porquê? Porque quanto mais baixa o valor da hipoteca, mais baixa vai ser a prestação, mais conseguimos fazer a prestação. Já não fazemos prémio único, a menos que o cliente que deseje, não é obrigatório. O Rodolfo está aqui a perguntar. Podemos fazer para os primeiros 5 anos ou não, é a opção do cliente, nesta fase. Um esclarecimento sobre o primeiro exemplo, sobre o total da casa a vender e o que realmente comprou. Não sei se Primeiro exemplo da Expo. O cliente precisava de 480 mil e tinha uma hipoteca de 200. Portanto, nós inicialmente aprovámos o processo por 680. Mas tem a ver aqui com uma questão técnica da taxa de esforço. O cliente com uma taxa fixa conseguia os 680. Com taxa variável só conseguia 675, por uma questão de taxa de esforço. E então o cliente optou por meter 5 mil euros na compra. Nos 480, em vez de pedir os 480, pediu 475. Portanto, não teve a ver com a montagem do troca de casa em si, mas mais com a taxa de esforço do cliente. Neste caso eu recordo-me perfeitamente. Porque depois temos que enquadrar também financeiramente o cliente, não é? Às vezes podemos até ter que baixar, não pelo troca de casa, mas pela taxa de esforço do cliente. Eu não sei se era essa a dúvida, Carlos. Sim. Okay. É isso. Portanto, e se o cliente quiser um terreno, falámos há pouco, com o terreno, o terreno não o hipotecamos, como casa atual, não, tem que ser imóvel, aí tem que ser mesmo imóvel. As mais-valias, o que interessa para o cálculo das mais-valias é que o cliente pode amortizar, pode fazer uma aplicação de mais-valias 2 anos antes 2 anos antes da venda do imóvel, 2 anos antes de existir a mais-valia, ou 3 para a frente. Portanto, também se aplica no troca de casa, mas aqui é uma questão muito técnica que eu vou pedir que pergunte diretamente ao Bruno e à Célia, que eles vão poder explicar. E se a Célia tiver dúvidas, pode falar comigo, que eu também consigo explicar. Mas é possível aplicar as mais-valias mesmo num troca de casa também. Também podemos fazer um troca de casa menos. Tem que haver uma justificação, como aquela da reforma, que eu falei há pouco. Portanto, o que estão aqui a perguntar se pode ser mais caro ou mais barato, preferencialmente mais caro, porque faz mais sentido, mas se fizer sentido ser mais barato, imaginem um caso de um casal que tem uma moradia de 500 mil euros e que os filhos saíram todos de casa e pretende ir para um apartamento no centro de Lisboa por 300 ou 200 mil euros, faz sentido, porque é um casal, não é? E tinha uma moradia grande. Agora, se for por problemas financeiros, já é mais difícil, porque aí já estaríamos a entrar num produto que é um produto de risco para um cliente que está com dificuldades. Portanto, depende de caso a caso. Se só funciona para a primeira habitação, pergunta o Paulo. Como é que eu lhe ia responder? Por política, sim. Mas já aprovámos alguns em segunda habitação, poucos, mas já aprovámos. Tem que ser clientes muito bons, de forma a que o risco queira passar por cima da política. Mas o que está escrito na política é que é para a primeira habitação. E com os tempos que correm, não sei se vou conseguir aprovar rapidamente um novo para a segunda habitação. Mas se tiver casa, presente, aí não custa nada analisarmos. Timing para a aprovação do processo, tendo os documentos todos do nosso lado, eu diria que 2 dias, 2, 3 dias. Nesta fase mais rápido, porque infelizmente estamos com menos processos a ser analisados, mas de normal é 2, 3 dias. E depois um prazo normal para as avaliações e para a escritura. Mais-valias, já respondi. Terreno também. Julgo que não ficou nenhuma pergunta por responder até agora. Se tiverem mais alguma questão. Aí é uma questão que terá que pôr ao Bruno, mas eu acredito que a percentagem é uma percentagem sobre a comissão. Nós pagamos a comissão
referente ao processo. Normalmente só fazemos sobre o empréstimo final, mas só tendo um exemplo, Bruno, não sei se depois poderá explicar mais facilmente. Se é necessário fiador, caso a caso, não fazemos, normalmente neste produto já são pessoas que têm alguma estabilidade, que pretendem, porque já têm uma casa, já estão habituados a pagar. É muito raro o caso que necessitamos do fiador. O fiador precisamos mais para uma primeira compra de um jovem, mas se for um cliente com algum risco associado, os fiadores ajudam sempre, como é óbvio. André, não fazemos para empresas, só mesmo particulares. Tem a ver também com o nosso objeto social da empresa, crédito de habitação para particulares. Sérgio, eu posso só interromper para falar aqui da questão da Talita? Talita, sim, claro que sim. Eu não percebi bem aqui se a questão está em torno dos honorários da comissão das vendas ou se está em torno das comissões de financiamento. Ou seja, se for em torno da comissão das vendas, se vendes os 2 imóveis, haverá uma comissão normal da venda dos 2 imóveis. Relativamente à parte do financiamento, é calculada a comissão normal de financiamento, que é 0,3 sobre aquilo que é a comissão que a instituição paga, neste caso o CI. É sobre as vendas, Bruno. Okay, sobre as vendas. Aí depende das vendas. Vais vender um imóvel aos clientes e depois irás vender, se te entregarem a angariação, que à partida tudo indica que sim, irás vender depois o imóvel atual, portanto fazes 2 vendas, são duas comissões. Positivo. Nuno, aqui o José Carlos pergunta se pode colocar 2 questões com vós. Só um bocadinho. Enquanto coloca, vou responder aqui ao António. Estamos a preparar uma apresentação para podermos apresentar a clientes, mas como lhe disse, se conseguir agendar a reunião, nem que seja aqui por Zoom ou por Skype, com o cliente e com a Célia ou com a Filipa, é sempre melhor. Mas estamos a preparar uma apresentação para criar pelo menos a necessidade no cliente e estará pronta ainda, julgo que durante esta semana, no máximo na próxima. José Carlos, já tens voz. Estou, boa tarde. Aqui o troca de casa já mudou o cenário várias vezes e agora esclarecer aqui alguns pontos que não ficou claro na minha opinião aqui. Portanto, durante os 5 anos já passámos por várias fases, uma fase que era só juros, outra que era juros e amortização, agora percebi que temos um misto durante os 5 anos em que é juros mais uma percentagem de amortização. Sabemos qual é esta percentagem? Sim, 10%. 10% do juro. Nós tivemos que colocar porque o Banco de Portugal não permite períodos de carência total. Okay. E agora que eu percebi é a taxa fixa em 5 anos, ponto. Sim, sim. E qual é esta taxa? Por defeito, 1,85, margem negocial até 1,75. Ok, esta é a grande questão sempre em relação à troca de casa, porque muitos clientes às vezes têm abaixo de 1. Outra sim, situação. Mas aí deixe-me só contrapor essa objeção, porque é uma objeção do cliente real. A verdade é que o cliente quer vender essa casa e quando ele vender vai perder esse 1 sempre. Portanto, estamos a falar de um período... caso, claro que sim. Estamos a falar de um período de 6 meses, 3 meses. Aqui o que eu ia dizer, o imóvel de apoio não precisa ser deles, pode ser de um familiar, tal e qual como era de antes até aqui, ou mudou o cenário também. O imóvel de apoio, aqui não é o imóvel atual de venda, é isso que me está a falar, é se precisar de um outro imóvel de apoio. Sim, mas o troca de casa, montávamos muitas vezes com o imóvel dos pais que já estava pago, por exemplo. Diria que mas os pais estariam a vender a casa ou seria mais uma ajuda, seria um terceiro imóvel na operação? O troca de casa pode ou não vender, digamos assim, não é? Mesmo neste momento o produto está feito para que o cliente queira vender. Se o cliente não tem interesse em vender, se for um imóvel que está pago, nós não podemos avançar. Não é tão interessante. Mas pode haver este imóvel de apoio em vez de capital como havia no cenário de antes. Não, o exemplo que me está a dar, o imóvel de apoio pode resultar bem num caso, por exemplo, em que eu tenho uma casa para venda que tenho uma dívida de 100 e o imóvel vale 110, por exemplo, ou seja, tenho uma hipoteca muito alta. Exatamente. Preciso dos 100% para a nova. E neste caso o imóvel de apoio pode ajudar, sim, neste caso, não precisa para baixar. Pode ser dos pais, por exemplo. Não, mas não pode ser, não, o que eu quero deixar claro é que não pode ser o imóvel que está em venda, porque nós queremos que o cliente assuma que está a vender. Ok. Durante estes 5 anos, de antes podíamos arrendar, mantém-se esse cenário ou não atualmente?
Os clientes no dia da escritura assinam uma declaração, que vale o que vale, mas que é uma declaração de intenção de venda. Como disse antes, o objetivo é que o cliente queira vender. Mas nós não sabemos que crises vêm aí e o que é que vai acontecer. Imagina agora que os preços baixam plantado e o cliente não consegue vender. Nós vamos permitir ao cliente, está previsto na escritura, que ele possa arrendar. Mas queremos que ele tenha, no momento zero, em que está a fazer o negócio connosco, queremos que ele tenha a noção que quer vender. Se ele já quer arrendar desde o início, nós preferimos não fazer, como é óbvio. Agora, se durante o período da venda há necessidade de arrendamento, está previsto, sim. Nós também não podemos proibir. Está previsto na escritura, tem que nos informar, dizer o valor da renda que vai receber e tudo mais, mas pode arrendar, sim. Imitar um pouco, digamos assim. Sim. Até porque para nós o mais importante é que ele não deixe de pagar a prestação, como é óbvio. Portanto, se ele conseguir rentabilizar. O spread para a casa nova, quais são os spreads que atualmente estão a praticar? Aqui são os mesmos que temos na aquisição simples. Nós temos uma tabela que vai desde 1.4 a 1.6, não somos os mais baratos aparentemente. As nossas vantagens depois estão noutras situações, estão no facto de não termos produtos associados, sim. Não obrigarmos a conta. Exatamente. Mas o spread mínimo neste momento 1.4 até, eu diria que 1.6 mais ou menos, em taxa variável. Tá. Muito obrigado. Nada, obrigado nós. O Américo. Aqui é mais um comentário, não é? Do que uma questão. Olha, Nuno, não tem som. Quem é que não está com som? Eu estava aqui a perguntar se existe algum template que os agentes possam usar para enviar por e-mail, para apresentarem aos seus clientes, antes, depois Sim. de uma conversa com o Bruno, por exemplo, ou com vocês? Temos uma apresentação direcionada para o cliente, uma apresentação rápida, se não me engano, mas está a ser finalizada. Foi uma das necessidades que nesta fase também surgiu e que temos o marketing a trabalhar para concluir. Eu espero que na próxima semana já esteja do nosso lado, portanto vamos ter, para quando o cliente necessitar. Temos também a possibilidade, a reunião via Zoom ou Skype, onde também temos a folha do troca de casa, que temos utilizado através do PDF editável e que é fácil de explicar ao cliente. Não sei se alguém teve reunião de troca de casa connosco, mas temos uma folha explicativa do troca de casa que exemplifica muito rapidamente para o cliente. Mas isso em reunião vão poder perceber também. Boa. Não sei se têm mais alguma questão que queiram associar. Eu só queria clarificar uma coisa. É que se vocês estiverem em casa em que o cliente quer comprar uma casa e quer dar de apoio à casa dos pais, não há financiamento a 100%, porque o Banco de Portugal não permite. Agora, o Banco de Portugal permite no troca de casa pela montagem que nós fazemos do produto. Ok? O cliente tem que estar a vender para estar a comprar, portanto, e aí permite... Tem que ter margem de hipoteca na casa atual. Exatamente. Mas aí, se tiverem um caso, eu não quero que aqui daí eu colocar ali os 50%, o que eu queria que ficassem na cabeça é que convém ser uma hipoteca baixa. Todos os outros casos, contactem-nos. Agora, se for uma hipoteca baixa, já é um cliente que está perfeitamente enquadrado. Uma hipoteca baixa, o significado é a relação entre o valor de hipoteca e aquilo que vale no mercado, porque uma hipoteca baixa, 50 mil euros é baixo, mas se o imóvel tiver um valor de 60 mil, é alta. Sim. Portanto, é a margem, é a relação entre o valor de hipoteca e o valor comercial da casa. Ok? Ok, Célia, obrigado. Não sei se querem colocar, mas já temos aqui mais uma questão, espera. O Américo refere que cria confiança, sim, e que dá margem para o cliente vender a sua casa antiga. Valor máximo de hipoteca que aceitam. No conjunto dos dois imóveis e do total do empréstimo temos que estar a 80%, que pode ser complementado com o imóvel de apoio também. Mas o ideal é o valor total do empréstimo solicitado a dividir pelo valor das duas hipotecas, estarmos nos 80%. O Rodolfo pergunta
Pergunta, o período dos 3 a 5 anos, o cliente pode decidir depois não vender, o cliente, vamos ver, até no dia a seguir pode decidir não vender. Exato. A partir do 5º ano ele começa a pagar amortização de capital no total. Entre o primeiro e o 5º, até apenas tem os tais 10% de amortização de capital. Se ele no segundo dia decidir não vender a casa, ele pode pedir logo para passar para a prestação máxima. Também, não sei se é essa a questão que o Rodolfo coloca, mas pode logo, a qualquer momento, contactar-nos para pagar a prestação máxima. Porque a partir do momento em que está amortizado, é a mesma coisa que ter 2 empréstimos e que nos ter solicitado 2 empréstimos desde o início, sem qualquer problema. As despesas associadas a fazer um troca de casa, cada avaliação custa na ordem dos 200 euros. Aqui estamos a falar de mais um registro e mais uma hipoteca, os custos totais associados. Pela minha experiência, quem precisa deste produto não é por aí. Não deixei de fazer nenhum troca de casa por ser mais barato ou ser mais caro. Porque aqui resolve uma necessidade e não... É óbvio que se for um cliente que não precisa de comprar rápido, não faz muito sentido estar a fazer uma troca de casa. Agora, se ele precisa de comprar, não vai ser essa a diferença de custos, pela experiência que temos, volto a dizer. Muito bem, então penso que em breve vocês vão conseguir enviar essa apresentação, correto? Sim. Esta eu passo já agora para o Bruno e o Bruno depois partilha convosco. Muito bem. Só que se queria dizer ao Rodolfo que está com dificuldades nos seguros, Rodolfo, não vamos deixar de fazer nenhum processo por seguros. Se os clientes quiserem fazer fora, não vamos objetar isso. E o Bruno sabe claramente qual é a nossa postura neste momento. Nós temos alternativas, Rodolfo, na questão dos seguros, porque se assim for aceito por política de risco, pelo Departamento de Risco do UCI, nós temos parceiros que vão apresentar seguros de vida e que vão apresentar seguros multirriscos para que as operações não deixem de se fazer. Claro. Okay? Até porque há aqui uma situação que foi dito há pouco pelo Sérgio, que às vezes o spread pode não ser o mais barato, mas não tem aqui algumas obrigações que acaba por refletir em bastante dinheiro, nomeadamente da questão dos seguros, porque aí podem ir à procura de um seguro que seja mais em conta, desde que depois seja obviamente aprovado pela UCI, mas faz com que se calhar às vezes o spread pode não ser o único fator a ter em conta. Eu aqui, Rodolfo, eu percebo as suas perguntas porque houve alturas em que éramos muito inflexíveis e daí eu perceber perfeitamente as perguntas que nos está a colocar. Nesta fase, uma vez que o nosso foco está no crédito de habitação, não vou dizer que não quero fazer os seguros connosco, claro que quer, se o cliente não exigir, prefiro fazer connosco, que temos mais segurança e rentabilidade, também não vamos esconder, mas não vamos perder um processo por seguros. Portanto, se tiver situações em que tivermos que prescindir, depois assim o faremos. A Anabela Matos está a perguntar se mantém o processo, se o cliente tiver 2 imóveis para vender. Sim. Já fiz trocas de casa de um casal que cada um tinha um imóvel de solteiro e conseguimos fazer com os 2. É mais complicado, mas faz. É mais complicado de gerir as hipotecas, mas na lógica é fazer os 75% para cada imóvel e cada vez que ele vender um, reembolsa um. Portanto, também já o fizemos. Mas convém terem sido as habitações próprias. Se for uma casa dos pais no Alentejo e a outra casa própria deles, só faríamos com a casa própria. Agora, os casos em que fizemos com 2 imóveis foram quase sempre estes. Um casal em que cada um tinha um imóvel solteiro. E já o fizemos na Remax Expo, há uns anos. Sim. Imaginem os agentes começarem a enviar para os seus clientes fotos de moradias bem giras, agora que têm quarentena, já com este produto associado, tipo, eles podem mudar rápido, acho que os clientes iam ficar satisfeitos. É este tipo de interações com os clientes que nós temos que aproveitar e para além de perguntar se está tudo bem com eles, é apresentar-nos soluções para a vida deles. É isso mesmo. E aproveitem nesta fase que também não tem tanta carga de rua para olhar para as carteiras atuais, porque podem ter aí clientes que se enquadrem. Nós já fizemos análises de angariações, principalmente nas mais recentes, se tiverem algum e apresentarem ao cliente, eu acredito que seja uma boa alternativa.
Sim. Das coisas mais preciosas que um agente tem, uma equipa tem, é os seus contactos que vai adquirindo ao longo de uma vida. Isso é o seu bem mais precioso e o seu nome. Portanto, Capital humano. agora é a altura de entrar em contacto com eles todos, porque alguns já compraram casa há algum tempo, se calhar agora, exatamente por estarem em quarentena, pá, já estão fartos da casa, precisam de outra solução e, portanto, é avançar agora. É verdade. Bem, não sei se há mais questões, mas se não houver, eu queria agradecer à UCI, Nós é que agradecemos. à CEL, Obrigada. por Obrigada. terem estado connosco e partilhado este produto espetacular que nos vai ajudar com certeza, muito. Ok. Muito obrigado, nós. Obrigadíssimo por tudo. Obrigada. Obrigado a todos. Continuação de bom trabalho e esperemos ver-nos pessoalmente da próxima vez. Sim, fiquem seguros. E qualquer questão, o Bruno ou a UCI está sempre disponível para esclarecer. Peraí que o Luís tinha levantado aqui a mão para falar. Luís, já podes, mas... Ok. muita gente a sair. Olá, boa tarde a todos. Sérgio, só uma última pergunta. Troca de casa para estrangeiros, entre clientes estrangeiros, é possível? Se sim, como é que funciona? Residentes, sim. Não residentes, já não, neste momento não estamos a fazer em troca de casa. É a mesma lógica da residência secundária, porque se é um não residente, será uma residência secundária. Mas se tiver o visto de temporário, dá? Se tiverem a trabalhar cá, sim. Se forem residentes normais, não, para mim tanto me faz que sejam portugueses ou estrangeiros. Se forem dois franceses que trabalham em Portugal, para nós é irrelevante. Se forem dois brasileiros que trabalham em Portugal, para nós é irrelevante. Têm que ser residentes. Se forem não residentes, é a lógica da residência secundária. Temos que gostar muito, muito deles mesmo. Mas já aprovámos, eu estou a dizer isto porque não está na política, tenho um para escriturar que recusámos à primeira e depois eu fui mostrar ao diretor de risco e não havia motivos nenhum para recusar, porque era um cliente ótimo e que inclusivamente estava a meter capital na compra, para além da amortização. Portanto, se for um cliente bom, é só uma questão de olharmos com olhos de ver, em vez de recusarmos só por ser político. Foi o que aconteceu neste caso. Claro. Sim, senhora. Bom, então, vamos dar por terminada a reunião. Agradeço a todos terem estado presentes e amanhã há mais. Amanhã a formação será dê-me só um segundo. É moratórias. Diz? Moratórias. Tem a ver com a banca também, mas a questão das moratórias. Exatamente. Como é que podem aceder às moratórias da banca? Aproveito já agora para vão ter esse tema. Boa. Os nossos clientes que tenham qualquer dúvida, que não tenham recebido o e-mail, que nós contactámos com todos, por e-mail com informação sobre a moratória, passem para o Bruno, que o Bruno comunica com a CEL e nós pomos os clientes em contato. Portanto, se algum cliente chegar a vocês com essa necessidade, é só colocar. Nós, tal como outros bancos acredito que estão a fazer, não cumprimos apenas a regra que o Governo impôs, estamos a analisar todos os casos, ou seja, se houver necessidade fora das regras que o Governo colocou, como já fazíamos antes, para nós o interesse é resolver o problema ao cliente. Mesmo que seja um cliente que não esteja incluído no decreto-lei, nós analisamos todos os casos e vemos caso a caso. Portanto, os que o Governo decidiu é obrigatório, não temos opção, os outros podemos ver também. Ok? E obrigado mais uma vez, Bruno, Luís, Nuno, Américo, obrigado a todos por nos terem convidado e espero que continuação de bons negócios para todos. Okay? Obrigado por terem vindo. Saúde. Obrigado a todos. Obrigada. Adeus. Saúde. Até amanhã. Tchau. Deus, obrigado.